Olá pessoal, eu vim trazer uma dica aqui hoje de como fazer uma operação entre dois conjuntos representados no eixo real. Muitas pessoas confundem, né? Como é que faz? Como é que eu faço a representação? Principalmente às vezes fica fácil identificar. Ah, é o conjunto A menos B. É tudo que está no A e que não está no B. Às vezes fica até fácil olhar. Qual é a maior dificuldade que todo mundo tem? É identificar se nesse conjunto solução essas bolinhas vão estar abertas ou fechadas, né? Coloridas ou sem colorir. A gente, só para lembrar, né? Quando está colorida, significa que o elemento faz parte daquele conjunto. Quando está aberto, ele não faz parte. Então, uma dica é mais incomum, mas é uma dica que ajuda bastante. Eu vou representar o conjunto A através de um diagrama mesmo. Olha, eu vou fazer aqui, esse é o meu conjunto A. Ou seja, vem lá do infinito, do menos infinito, até o menos 1, sendo que o menos 1 faz parte, está incluso, está dentro dele. E também ele vai do 4, que também está dentro dele, até o infinito. Representei aqui o conjunto A. Não fica uma representação tão bonitinha, mas vocês vão ver que isso aqui facilita bastante depois para você identificar os extremos do intervalo. O conjunto B. Olha, o conjunto B vai do menos 3, mas repara que ele está fora. Então, eu vou circular deixando o menos 3 fora, porque, na verdade, quem pertence ao conjunto B é o sucessor de menos 3 até o 2. Então, o 2 faz parte. Pronto. E quem mais? O sucessor de 5. 5 não. O sucessor de 5 até o infinito. Então, representando dessa forma, reparem que eu já vi, olha, que o 5 está fora do conjunto B. O menos 3 também está fora de B. Então, quando eu quiser representar A menos B, eu vou ter que pegar todos os elementos que estiverem dentro do conjunto roxo, mas não posso pegar os que estão dentro da interseção dos dois conjuntos. Então, eu vou pegar todos que vêm lá do infinito até onde? Olha só, até esse menos 3 aqui. Só que repare uma coisa, o menos 3... Olha onde ele está no meu desenho, ele está fora do conjunto B. Se ele está do lado de fora, então ele está fora da interseção. Ele está dentro só do conjunto A. Então, ele vai fazer parte do meu A menos B. Olha só, porque ele não está dentro do B. E aqui, A menos B, eu vou pegar tudo isso aqui, olha só os elementos que estão dentro deste intervalo. Porque daqui em diante, até o infinito, é a interseção dos dois conjuntos. Então, o 4 está dentro do intervalo. Ficou ruim aqui graficamente, porque o meu roxinho era para passar mais fora, né? Até onde? Olha, até o 5, mas reparem lá, de novo, olha o que aconteceu com o 5, ele não está dentro do B, o sucessor dele está dentro do B, ele não, ele está dentro só do A, então ele também vai estar fechadinho aqui. Então, o meu conjunto A menos B vai ser de infinito A menos 3, inclusive menos 3, e de 4 a 5, incluindo os dois extremos, tá? Nós vamos resolver agora o conjunto, eu vou usar o mesmo A e B sempre, nós vamos resolver o conjunto interseção de A e B usando um outro método que você pode usar também, por exemplo, se você, eu vou usar aqui uma carteirinha, se você não tiver, pode ser com a própria mão. O que eu vou fazer? Eu quero agora A interseção com B. Eu vou tampar o meu conjunto A e B e vou começar a abrir sempre no sentido da seta, sentido da direita. Se eu quero interseção, então eu vou querer um momento em que as duas linhas estejam coloridas. Aqui eu tenho só A. Até o menos 3 eu tenho somente A. Do sucessor de menos 3, olha, apareceu o B ali. Do sucessor de menos 3 até menos 1, inclusive o menos 1, eu tenho A e B. Então, olha, do sucessor de menos 3 até menos 1. Já posso até colocar isso aqui no meu resultado. Então, o menos 3 não, do sucessor dele só até o menos 1. Aqui nós temos interseção, porque eu vim abrindo, olha, e as duas linhas tinham elemento. Depois eu continuo com elemento somente no conjunto B. Depois eu não tenho elementos em nenhum dos dois conjuntos, e aí apareceu o 4. Olha, tenho elemento somente no conjunto A até o 5. Até o 5 eu só tenho no conjunto A. Depois, do sucessor de 5 até o infinito, eu tenho nos dois conjuntos. Então, aqui também eu tenho interseção do sucessor de 5 até o infinito.
Então, a minha interseção vai de sucessor de menos 3, ou seja, menos 3 aberto até o menos 1, e 5 aberto representando sucessor de 5 até infinito, tá? O B menos A, eu vou mostrar uma outra representação que a gente pode fazer também. Já vimos duas, desenhando o conjunto, abrindo aos pouquinhos. Eu também poderia pegar todos os elementos que me aparecem aqui em cima, menos 3, menos 1, 2, 4 e 5, e projetá-los. Vou fazer isso a lápis, ó. Menos 3, menos 1, o 2. Reparem que eu tô dando um tracinho aqui de propósito, tá? 4 e 5. O que eu fiz nesse momento? Eu dividi o meu eixo real em 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. O intervalo que vem, que foram aqueles intervalos que a gente foi abrindo aos pouquinhos aqui, que poderia ser até com a própria caneta também, tá vendo? Vai abrindo. Então, eu dividi nesses intervalos. O que eu quero nesse momento? B menos A. Ou seja, eu quero todos os intervalos onde eu só tenho colorido elementos em B. Então, vamos lá. Até nesse pequeno intervalo aqui, eu tenho colorido elementos em A. Nesse outro intervalo, eu tenho nos dois conjuntos. Nesse terceiro intervalo, eu tenho elementos somente em B. Então, esse intervalo aqui que vai de menos 1 até 2, ele vai me atender. Pronto. Só que agora eu preciso verificar se o menos 1 e o 2 estão inseridos nesse intervalo. Se eu quero B menos A, o menos 1 ele está no A também, que ele está coloridinho. Então, na verdade, vai do sucessor dele até o 2. Então, menos 1 vai ficar abertinho, porque, olha, ele está dentro do conjunto A. Então, eu quero só o próximo elemento depois dele. Depois eu tenho do 2 até o 4, elemento em nenhum dos dois conjuntos, depois apenas em A, e depois em A e B. Então, eu não tenho mais nenhum momento o conjunto B menos A. E aí, se eu quiser, se eu estiver fazendo um exercício para ficar bonitinho, eu venho aqui, ó, e posso apagar essa representação que eu fiz aqui na minha régua, só para dar uma resposta mais bonitinha. Também poderia deixar representado a lápis sem nenhum problema, tá? E por fim, uma última dica aqui também para vocês, que para os adeptos aí do marca-texto, a gente pode fazer bem parecido com o que a gente fez ali em cima, mas eu vou pegar o meu marca-texto e vou entrar, olha, dentro, entre cada número, entre cada um dos números e vou colorir o intervalo. E aí eu vou enxergar dentro desse intervalo, eu esqueci de colocar aqui, seria o conjunto A união com B. Então, cada intervalo em que eu tiver pelo menos uma linha colorida, né, representada, olha, eu tenho, nesse primeiro intervalo eu tenho o conjunto A, no segundo intervalo eu tenho A e B, no terceiro intervalo eu tenho apenas o B, então, ou seja, eu só não tenho elementos no intervalo de 2 a 4. Depois de 4 a 5 eu tenho A e de 5 até infinito temos A e B. Então, a união dos dois conjuntos vai estar todo esse conjunto aqui representado e também todo esse conjunto aqui representado. E aí, neste caso, quando é união, a gente vai manter até as bolinhas aqui do jeito que elas são, né? 2 pertence e o 4 também pertence a esse intervalo. Então, com isso aqui, vocês ficam aí com algumas estratégias de resolução, sendo que algumas dúvidas maiores que aparecem em relação a início e fim de intervalo no conjunto solução, o que vocês têm que verificar é se o elemento faz parte ou se apenas o seu sucessor ou o seu antecessor fazem parte daquele novo conjunto, ok? Espero que a dica tenha ajudado.